Opa, tudo bom? Meu nome é Miguel, você está no canal Visão de Jogo e meus amigos, antes de começar esse vídeo eu gostaria de falar aqui uma citação de Johan Cruyff, onde ele diz que ele preferiria que o time dele ganhasse de 5-4 do que de 1-0. Mas aí fica aquele questionamento assim quando ele fala isso. Ah, ele não liga assim que a defesa dele talvez tenha falhado muito durante o jogo, ou né, não tenha sido preciso nos desarmes, assim, de repente. Cara, pra mim, a sensação que dá essa citação dele é ele pensar que, assim, ele prefere muito mais que o time dele pratique o futebol de verdade, assim, o futebol total, de não importa quantos gols tomar, vai conseguir reverter esse placar, do que um azerismo de, às vezes, você jogar por uma bola, ou você, às vezes, jogar, fazer um gol e segurar o resto do jogo inteiro, né? Acho que era isso que ele estava tentando passar, até porque dá pra ver que ele sempre foi um grande fã assim do futebol total, né, cara? Do futebol assim jogado, não aquele que tem algum tipo de cera ou algo assim. E foi isso que a gente viu hoje, aliás, ontem, no jogo entre PSG e Bayern de Munique, válido pelas semis da Champions. A ida, né? Só a ida. Cara, que absurdo, hein? Assim, é por esse tipo de jogo que a gente se apaixona pelo futebol, né, cara? É por esse tipo de jogo que a gente ama esse esporte, entendeu? É incrível, assim. Foi incrível o que a gente viu, o nível de futebol apresentado. Duas equipes que, mesmo atrás do placar, não se esconderam, né? Não tiveram também aquele pensamento de, é só a ida, então vamos cuidar. Não abandonaram o seu esquema tático de jogar em linha alta, de pressionar lá em cima e, por consequência, também tomar muita bola nas costas. Mas, cara, assim, foi absurdo. Foi incrível, espetacular. Eu não sei o que vai ser esse Arsenal e Atlético de Madrid hoje, mas, cara, foi, assim, incrível. Antes, só me explicando aqui, não tô querendo dizer que jogar por 1-0 ou segurar placar é alguma coisa errada, tá? Porque, cara, o futebol tem milhares, milhões, dezenas, centenas, sei lá, de maneiras possíveis de você ganhar. Você pode ganhar com uma defesa sólida, né? E assim como o próprio Arsenal faz, né? Pro Arteta, por exemplo, o jogo começa na defesa, tanto como você também pode jogar pelo ataque. E acaba que, assim, digamos a verdade, né? Vamos falar a verdade. Esse é o futebol preferido acho que de quase todo espectador, né? Esse futebol que os dois times não param de atacar. Claro que a defesa é primordial, mas esses caras pensam que quanto mais gols fizer, maior a chance vai ser de passar. E cara, assim, até que ironicamente, né? O jogo começa um pouco até mais estudado, assim, nos 8, 10 primeiros minutos de jogo. E é até curioso isso, né? Porque dei essa apresentação toda aí, até botei no título do vídeo que não é pra analisar, é pra viver. E ele começa bem estudado. Então, quer dizer, não começou como, por exemplo, o Bayern e Real Madrid, né? Que nos primeiros minutos já tinha balançado as redes algumas vezes. Mas começa mais estudado, mas logo isso cai por terra, né, cara? Logo isso acaba e o gol do Bayern, né, a jogada que ocasiona o pênalti que o Harry Kane converte, é assim, é puro suco, inclusive de ambos os times, né? De ter um contra-ataque muito rápido que não dá tempo do time adversário recompor. O PSG estava no ataque e o Luiz Dias recebe a bola. Ele faz uma arrancada muito inteligente, né? Que em vez de só botar na frente contra 5 marcadores e torcer pelo melhor, ele vai costurando pelo meio, também, claro, sabendo que o Marquinhos já estava amarelado. Ele vai costurando pelo meio, acha o Olise do outro lado, e daí a jogada se constrói, né, tal. A bola chega no Kimmich, ele toca de volta pro Olise, o Olise inteligentemente toca no Luiz Dias, e aí ele sofre o pênalti, que pra mim é, bom, inquestionável, né?
Cara, assim, isso aí pra mim é o puro suco, né? Um time que sabe contra-atacar muito bem, né? Tem uma velocidade absurda. E olha que o PSG tem uma baita recomposição, né? Que o time do Luiz Henrique, cara, tem uma recomposição de jogo absurda. Se você demorar muito pra isso, aliás, para concluir seu ataque, você vai ser punido. Mas enfim, aí o pênalti acontece, Harry Kane, para surpresa de zero pessoas, converte e 54 gols na temporada, né? 54 gols é uma coisa assustadora, cara. Harry Kane com certeza vai estar pelo menos top 3 da bola de ouro. Ou não, né? Por causa da Copa do Mundo. Aí a gente tem que ver. Mas enfim, nesse momento, com certeza ele é top 3 bola de ouro. E aí, logo em sequência, vem o gol do Bayern, perdão, o gol do PSG, né? Com o Kvaratskhelia, que inclusive o Dembélé tem uma chance, assim, antes desse gol do Kvara, que ele pede, assim, assustador, né? Ele, não sei se ele às vezes tremeu pro Neuer, o que é compreensível, mas, cara, num palco desse você não pode perder, né? Inclusive o Olise também, né? Quando o PSG perde a bola ali no meio de campo e o Bayern rapidamente conecta ele lá. O Harry Kane, né? Rapidamente conecta ele na ponta direita e ele perde. Assim, dois grandes jogadores que não podem perder uma chance desse tamanho num jogo desse tamanho, né? Mas enfim, aí vem o gol do Kvaratskhelia, né? Que é uma jogada ali que ele arma quase que sozinho, né? Ele e o Luiz Dias, pra mim, jogaram demais, talvez tenham sido os melhores da partida. Pra mim, foram os caras que mais movimentaram a defesa e tal. Ele tirou uma jogada do nada ali, corta pra direita, bate no cantinho do Neuer e empata a partida. E assim, o PSG, cara, é incrível porque ele é desse jeito muito traiçoeiro, né? Quando você vê, quando você tá ganhando, assim, algo assim, você acha que ele tá meio morto, assim, tá meio desligado da partida, displicente, talvez. E ele vai lá e faz um, e depois faz dois, três, e você nem consegue ter reação, né? Porque o PSG é um time muito assim. O próprio Barcelona aí também sofreu com isso naquela derrota pro PSG em Montjuic. Cara, assim, parecia um jogo que o PSG não tava lá aquelas coisas e vai lá e consegue virar o jogo, né? Então, quer dizer, é um time muito traiçoeiro. É um time que você acha que tá meio morto assim e vai lá e começa a marcar gols atrás de gols. Foi assim que aconteceu, né? Poucos minutos depois, o Vitinha, não lembro, não sei se foi o Vitinha ou se foi o Kvara, que cruzou para a área e encontrou o João Neves ali, e que apesar de ser muito baixo, vai lá e consegue cabecear sozinho e manda para dentro do gol. E assim, o Bayern piscou, o PSG virou o jogo, né? É incrível assim a capacidade do PSG de sair das cordas muito rápido. Ou melhor, você acha que ele está nas cordas e simplesmente não está, né? Mas enfim, aí depois vem o gol do Olise, que também é um golaço, né? Um gol muito bonito. Apesar de eu achar que o Marquinhos ali deu um mole na marcação, né? A zaga do PSG como um todo deu um mole assim de ir recuando e voltando muito para trás e dando espaço para o Olise. E cara, um cara como ele, assim, você dar espaço e deixar ele se aproximando do seu gol é quase que uma sentença de morte, né? Porque um craque de bola como ele não vai te perdoar duas vezes como ele perdeu a primeira chance, né? Nessa chance ele sentou, meteu um míssel e não desperdiçou. Dois para o Bayern, dois para o PSG. Placar empatado de novo. E aí no final do segundo tempo, né, tem aquele pênalti ali no PSG. Você vê assim, o jogo é lá e cá o tempo todo, né? Ninguém tem um minuto de paz. Aí tem o pênalti do PSG, né? Que assim, acho que tem até um pouco de espaço para polêmica, mas eu inclusive achava que o árbitro iria, iria cancelar o pênalti, porque a bola primeiro bate no corpo do Davis, mas assim,
de acordo ali com até o VSR que estava assistindo o vídeo dele, ele falou ali que se o braço estava muito próximo ao corpo, né? Então, assim, mostra que uma clara mudança na direção da bola, né? Então, nesse caso é pênalti, né? Nesse caso que o braço estava muito perto assim do corpo, a bola bate na coxa, algo assim, bate no braço, aí ok, é pênalti. Abre até espaço para polêmica, mas eu acho que ninguém acha nenhum absurdo esse pênalti ser marcado. E aí o Dembélé, cara, que até perdeu alguns gols aí, alguns pênaltis importantes, né? Até aquele no Mundial contra o Flamengo, bate bem demais, né? Bate muito bem e assim, bateu ali no cantinho máximo ali, era onde dava pra passar aquela bola, porque e forte, né? Porque senão o Neuer tava nela. E pra fazer um gol de pênalti no Neuer, tem que bater bem demais daquele jeito mesmo. E aí, pra mim, no segundo tempo vem a coisa mais absurda do jogo, né? E aí no segundo tempo vem a coisa mais absurda do jogo, que são os dois gols do PSG. Eu mesmo não consegui assistir o segundo tempo, né? Eu só consegui assistir à noite depois que eu cheguei em casa. E assim, cara, eu tava acompanhando o jogo ali pelas notificações do celular. De repente eu ligo ali, tá 5-2 pro PSG. E aí você pensa, caramba, será que o PSG vai decidir esse mata-mata em casa? Né? Porque assim, o Bayern pode fazer 3 gols no PSG, claro. Mas é muito difícil que o Bayern não tome pelo menos um gol do PSG. Entendeu? Principalmente porque vai ter que se lançar para ataque, o PSG adora jogar assim. Mas assim, o que acontece na verdade é que o PSG ele se aproveitou de 2 jogadas em que o Bayern estava no ataque, mas foi ele que conseguiu armar o contra-ataque e fazer os 2 gols. Cara, é só você ver o replay do lance aí para você perceber. O Bayern tava pressionando o PSG, né? Tava com a linha alta no primeiro gol. Só que aí numa mudança de posicionamento ali, para mim muito inteligente ali do Doué com o Hakimi, né? Que o Doué volta para chamar a marcação para trás e o Hakimi sai correndo, e é assim, um lançamento sensacional do Vitinha, sem condição. Assim, é um grande jogador, né? Isso aí ninguém tem dúvidas, mas, cara, lançamento absurdo, sob pressão ali, e ainda conseguiu tirar aquele lançamento da cartola pro Hakimi, que aí deixa ele livre, com uma avenida para correr. Ele cruza, a bola passa até pelo Dembélé, mas aí o Kvara aparece de segunda linha no segundo pau e mete pro fundo do gol. E aí assim, 4-2 e aquela loucura, né? O Bayern tenta diminuir o prejuízo a qualquer custo. E esse lance sim, que pra mim é o puro suco também tanto de Bayern quanto de PSG, que é aquele lance em que o Bayern estava no ataque, mas ele não finalizou, né? Ele não finalizou a jogada. E quando você não finaliza a jogada contra o PSG, cara, a chance de você ser extremamente punido é imensa, é absurda. E foi o que aconteceu. O Bayern não finalizou, o PSG foi para frente, fez o contra-ataque rapidíssimo, né? Muita movimentação, toque de bola, acha o Doué lá na frente, ele carrega inteligentemente, né? Espera um pouquinho, o Dembélé também inteligentemente fica mais na posição, né? Não se move muito para não pegar o impedimento e gol. 5-2 PSG e assim, cara, era papo de às vezes terminar a eliminatória ali mesmo. Mas a gente está falando de Bayern e PSG. E mesmo o Bayern tomando 3 gols, aliás, estando 3 gols atrás no placar fora de casa, o Bayern ainda assim foi para cima e tirou energia de não sei da onde, né? Energia, raça, sei lá, fé, qualquer coisa aí serve nesse momento
e, cara, conseguiu tirar da cartola 2 gols e botar, trazer vivo, né? Se botar vivo novamente na eliminatória, 5-4, e leva esse resultado para Baviera. Assim, é absurdo, assim. Eu fazendo esse vídeo até um pouco mais emotivo, assim, porque, cara, eu não vou nem comentar muito mais sobre os gols aí, não, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande, mas o que eu queria ressaltar é o gol ali do Luiz Dias, que é, assim, absurdo. Tem o gol, né, do Pamecano ali, beleza, gol um pouco mais tranquilo. Agora, o gol do Luiz Dias ali, com o lançamento do Harry Kane, é assim, é uma pintura. Entendeu? Esse jogo ainda não só foi a gente não só foi presenteado com 5 gols, como também foi presenteado com um golaço do Luiz Dias, que pô, aposentou o Marquinhos naquele momento, todo respeito, né? Falando só, brincando, mas, cara, assim, que golaço absurdo. O lançamento do Kane como um 8 ou um 10 assim, que a gente sabe que ele tem a capacidade de ser, né? Mesmo sendo um camisa 9 de elite. Ele vai lá no domínio, ele já dribla, né? Já dá uma finta, um chapéu assim no Marquinhos. Aí ele vai lá, finge que bate e não bate, o Marquinhos já tá meio que no chão assim, ele cai. E aí o Luiz Dias só completa pro fundo da rede. Cara, assim, absurdo, tá? Pra mim, sinceramente, se bobear, disputa até Puskás esse gol aí do Luiz Dias, porque eu realmente achei uma pintura sensacional. Primeiro pela construção da jogada do Harry Kane, ele receber no meio, dar aquele lançamento absurdo, e o Luiz Dias pelo domínio, já driblando e pelo gol. Bom, é isso. Acho que do jogo foi isso, né? A gente espera agora que o jogo da volta entregue tanto quanto esse jogo entregou, né? Porque assim, cara, foi apoteótico o que aconteceu em Paris ontem, né? Foi assim, apoteótico, foi o jogo que todo fã de futebol quer assistir. E foi incrível, assim, foi maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para descrever o jogo de quarta-feira aí, a volta. Graças a Deus eu vou conseguir ver inteiro, completo, ao vivo. Graças ao bom Deus. E, cara, eu tô muito animado. Muito animado mesmo, porque eu acho que é muito imprevisível. Muito imprevisível. Eu acho que, às vezes, se você fosse fazer uma aposta assim, acho que a única coisa que seria cabível é mais de 2 gols. Com certeza vai ter 2 gols ou mais. E ambos marcam, porque eu tenho certeza que ambos também marcarão. Né? Mesmo se for o PSG, mesmo se for o Bayern de Munique quem vai passar, eu tenho certeza que ninguém vai sair no zero no placar nesse jogo. Agora, quanto a quem vai passar, completamente imprevisível. Tá muito aberta a eliminatória. Por mérito do Bayern, né, que não se escondeu, né, não se amedrontou do PSG tá fazendo 5-2, porque se o Bayern se fecha, fica nervoso naquele momento, cara, sem sacanagem, o PSG poderia fazer 6, 7, não sei. Que inclusive quase fez com o Barcola, né? Quase que o Barcola bateu no travessão ali, fez o 6-4, né? Numa das poucas escapadas do PSG depois do 5-4, né? Que foi um momento que o Bayern batalhou muito para tentar esse 5-5, não conseguiu e de quebra ainda quase tomou o sexto, né? O que eu acho que seria um pouco injusto devido ao que foi o jogo, que foi o segundo tempo, mas enfim, não aconteceu, 5-4, tudo aberto, o jogo vai ser maravilhoso. Eu quero até dar meus pêsames para quem vai perder essa partida de volta, porque assim, eu tenho certeza que vai ser inesquecível, cara. Esse mata-mata já e eu tenho certeza que a volta vai provar mais ainda que esse vai ser um confronto que a gente não vai esquecer assim por décadas na Champions. Por décadas, por tudo, por ser uma semifinal, por serem 2 times que não se omitiram, né? Não deixaram de lado o seu esquema de jogo original para
segurar o placar, alguma coisa assim, sem cera também por parte do PSG ou do próprio Bayern, enfim. Absurdo. Já falei muito no vídeo de hoje, né? É isso. Se você gostou, considere se inscrever no canal, deixar o seu like. Espero ver você amanhã, né, no jogo que eu pretendo gravar também entre Arsenal e Atlético de Madrid. E, principalmente, na volta desse jogo aqui no canal. É isso. Tchau.